Oi, pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui pra falar de um livro muito esquisito. Hoje eu tô aqui pra falar do livro Édipo Rei e Antígona, que foi escrito pelo Sófocles. São, na verdade, dois poemas, né, escritos por ele, que é um dos maiores poetas dramáticos da literatura grega. E ele conta uma história muito esquisita, que com certeza você já ouviu falar, e eu vou fazer um resumão aqui, uma análise totalmente amadora neste momento sobre esse livro. Quero deixar bem claro, assim como já deixei em outros vídeos falando sobre histórias famosas, que esse canal é sobre resumos, sobre a minha opinião, mas assim, não tem nenhum tipo de análise chique ou histórica, eu não sou formada em literatura nem nada assim. É só eu lendo e falando o que eu pensei, qual foi minha análise, e é isso. Com certeza você já ouviu falar no tal do Complexo de Édipo, né, que é uma teoria da psicanálise, que eu acho que foi escrita pelo Freud, e ela fala basicamente que, tipo assim, que os filhos vão ter uma atração pelo seu progenitor do sexo oposto. Então, tipo assim, a menina vai ter uma atração pelo pai e vai ter uma rivalidade com a mãe, e o menino vai ter uma atração pela mãe e vai ter uma rivalidade com o pai. E isso ficou famoso no século XIX, e não sei se é a origem, mas a inspiração para essa história foi nesse livro aqui, que é do Édipo Rei, que conta uma das histórias, assim, claro, com o tema que toda a literatura grega gosta, que é aquela coisa do drama. Só que essa aqui, ela vai longe demais, porque é um nível de drama que você não consegue ver assim, nossa, coitado de fulano, não tem nenhum coitado. É todo mundo coitado. E o que acontece nessa história? Acontece o seguinte, o texto começa falando sobre o rei Édipo, e aí tá passando uma dificuldade ali no país, né? As pessoas estão tendo problemas de fertilidade no campo, tá tendo pragas, entendeu? Tá tudo muito ruim. E aí as pessoas começam a se perguntar se aquilo não é uma praga dos deuses, porque, né, Grécia, eles cultuavam os deuses, Apolo, Zeus, e eles começam a se perguntar se aquilo não é alguma coisa do passado que tá recaindo sobre eles. E o Édipo começa a dar ouvido para as pessoas para investigar. E eles vão até um cara que é um vidente, né? Que é o Tiresias. Ele é um sábio ali, que inclusive ele é cego dos olhos, mas ele tem muita sabedoria, tem muito conhecimento. E quando vão consultar ele, ele pega e fala assim, não, pelo amor de Deus, não queira saber não abre essa gaveta, não queira saber o que aconteceu, porque vai dar ruim, a situação é muito pior do que você imagina, deixa isso quieto. Resultado, não deixaram quieto, e aí veio tudo por água abaixo. E aí o livro é a gente vendo essa investigação do Édipo com o Creonte. O Creonte é irmão da rainha Jocasta, que é a esposa do Édipo, entendeu? E aí eles estão ali investigando o que aconteceu, as histórias do passado, e tem uma profecia sobre o rei Édipo que deixa o rei Édipo sempre preocupado, que é o seguinte, o rei Édipo, ele não é desse país, ele é de um outro país, e ele veio fugido por quê? Porque nesse outro país ele tinha o pai e a mãe dele, que eram o rei e a rainha, e alguém liberou uma profecia para ele de que ele seria o responsável por matar a mãe e o pai. E aí ele saiu correndo da cidade dele e foi para a cidade mais longe possível para fugir dessa profecia. E aí, nesse processo dele ir para a cidade mais longe possível, ele foi para Tebas, que é agora o país onde ele é rei. Mas, chegando lá, teve uma coisa que ele não contou para ninguém, que foi o seguinte, ele encontrou no caminho uma carruagem e a pessoa da carruagem, não lembro, tratou ele mal, alguma coisa assim, teve algum negócio assim, e ele entrou numa briga e ele matou a galera que tava nessa carruagem. E foi pro país como se nada tivesse acontecido. Aí, pelo menos nesse livro aqui não conta a história completa, não sei que lá, como é que ele virou o rei de Tebas, né? Mas eu só sei que ele chegou lá, virou o rei de Tebas, se casou com a rainha Jocasta, que era a esposa do antigo rei. Tá acompanhando? Que a rainha Jocasta, ela era a ex-esposa do rei Laio, que é o rei anterior. E aí, quando eles foram falar com esse profeta Tiresias, com esse vidente, ele pegou e falou que tinha alguma coisa a ver com a profecia do Édipo e com a morte do rei Laio, que quem tinha matado o rei Laio era responsável por essa peste. Eu só sei que chega em determinado momento que eles descobrem o quê? Que o rei Laio também tinha recebido uma profecia
quando ele era mais jovem. Ele tinha recebido a profecia de que o filho dele ia ser responsável pela morte dele. E aí, por causa disso, o rei Laio, o antigo rei de Tebas, mandou pegar o primeiro filho dele, assim que ele teve um filho, e mandou amarrar ele pelos tornozelinhos e jogar de um penhasco. E mandou um servo para fazer isso. Só que o servo não matou o filho. O servo pegou o filho, salvou, foi na cidade mais longe de Tebas e entregou para um pastor. E esse pastor entregou para 2 pais, que eram quem? O rei e a rainha da outra cidade distante. No fim das contas, o que aconteceu foi que o filho do rei Laio, que ia ser responsável pela morte dele, não foi morto, foi levado para outra cidade que é longe de Tebas. Lá ele foi criado pelo rei e pela rainha. Lá ele recebeu uma profecia de que ele ia ser responsável pela morte dos pais. Então ele fugiu e ele acabou fugindo de volta para Tebas. E aí no caminho ele encontrou numa carroça quem? O rei Laio, que é na verdade o pai dele. E aí ele matou o pai dele. E aí ele foi de volta para Tebas. E aí eu não sei o que aconteceu, que ele se casou com a rainha Jocasta. E a rainha Jocasta é quem? A mãe dele. E aí se cumpriu aquela profecia, né? Porque aí o pai do Édipo, na verdade, era o rei Laio. A mãe do Édipo era, na verdade, a rainha Jocasta, que é a mãe dele. E também a esposa dele. E as filhas que eles tiveram, que foi a Antígona e a Ismélia, eu acho o nome dela, são filhas, mas ao mesmo tempo são irmãs, porque são filhas da mãe dele, que também é a esposa. E ele matou o pai dele, que foi o rei Laio. A causa da peste na cidade era a vida dele, porque ele que tinha matado o pai, e porque a profecia falou que a morte estava sendo causada na cidade por causa do rei. Então você entendeu todo esse drama, e aí você não consegue identificar quem é um coitado, tralalá, porque tá todo mundo errado. Mas principalmente, na minha opinião, a rainha Jocasta, porque como é que ela não identificou, e se ela identificou... Aí tá, beleza. Até aí tudo bem. Até aí nada bem, mas tudo bem. Chega a história da Antígona, que é o que acontece. Na história da Antígona é bem menor. O rei Creonte, que era o irmão da rainha Jocasta, né? Que morreu, a rainha Jocasta, se torna o rei de Tebas. E aí, quando ele se torna o rei de Tebas, os 2 irmãos da Antígona, que são filhos do Édipo, se metem numas tretas lá. E aí eu só sei que um fica aliado do país inimigo e o outro fica aliado de Tebas mesmo. E aí o rei Creonte dá um rito funerário, que é muito tradicional para os gregos, muito importante, isso aparece muito em todas as literaturas gregas. Dá o funeral correto para um irmão e não dá para outro. E a Antígona, que é filha do Édipo, se revolta e fala, não, a gente vai fazer o funeral dele sim. E aí ela vai contra a ordem do rei. E aí que ela vai contra a ordem do rei, então ela é condenada a uma morte ali. E nisso, todos os conselheiros, da mesma forma que na história do Édipo, tava todo mundo, cara, deixa pra lá, melhor você não pensar nisso, melhor você não resolver isso. O Creonte também, ela não fez por mal, sabe, libera a menina, essa Antígona aí, ela fez com a maior das bondades, ela não fez por mal, ela só queria enterrar o irmão, todo mundo aconselhando e ele deixou pra lá. O final da história é o seguinte, a Antígona é presa, a Antígona se mata, a Antígona era noiva do filho do rei Creonte, que é o Hermon, e aí o Hermon, irritadíssimo com o pai, e tentando falar assim, olha, pai, o senhor tá fora da casinha, o senhor não tá pensando com sabedoria. Não é ouvido o Hermon, que é o filho do rei Creonte, vê a Antígona, que é a noiva dele, morta, se mata também, tá vendo? E aí no final da história você vê que, tipo assim, que tudo isso aconteceu, assim, no meu ponto de vista, né? Todos eles morreram porque o rei Laio ouviu uma profecia sobre a própria vida dele, de que o filho seria responsável pela morte e pela destruição do reino dele. E aí, como ele não queria morrer, ao invés dele dedicar amor pra esse filho, sei lá, conversar, verdade, não sei o que lá, ele decidiu matar o filho, e aí gerou toda essa sequência de morte que aconteceu ao longo da história. Não dizendo que a culpa é toda dele, né? Principalmente porque nas histórias de literatura dramática da Grécia, o tema central é destino. É tudo sobre o destino. Não tem como controlar o destino.
E aí uma coisa que eu reparo dessa história, né, e que, como eu falei, é característica em todas as histórias de tragédias gregas, pelo menos a maioria delas, o tema central é o destino, né? E o destino que os deuses definiram e tal, e aí nós estamos sofrendo só por causa do que os deuses definiram. É o tema central da maioria das histórias, a Ilíada, a Odisseia e tudo mais. E nesse não foi diferente. E o que eu percebo é que assim que as pessoas, na história, né, através das profecias, descobrem que existe um destino, ao invés delas aceitarem o seu destino e falar, ok, é isso que vai acontecer, então eu vou tentar lidar o melhor que eu puder dentro disso daí. Não. Elas falam, eu nunca vou permitir que isso aconteça. E aí, nessas decisões traumáticas que elas tomam, elas acabam indo correndo diretamente pro destino que elas não querem. E eu percebo que a gente faz um pouco disso na vida real também, né? Vida real aqui, fora dessas tragédias malucas, né? Mas eu, lendo a Ilíada, eu senti muito essa mensagem de que os dramas que a gente via ali naquela história que foi escrita há tanto tempo atrás, sobre os gregos e tudo mais, aqueles mesmos dramas, a dor, o medo, o sofrimento, a dúvida, quem eu sou, o que eu represento para o mundo, todas essas dúvidas a gente também tem em algum momento da vida aqui, não sei quantos anos atrás. E uma mensagem que, enquanto eu estava lendo a Ilíada, martelou muito na minha cabeça, e enquanto eu estava lendo Édipo Rei e Antígona, martelou muito na minha cabeça também, foi que o anseio pela glória e o anseio por controlar as coisas e o anseio por saber de tudo, ele nos leva para baixo, e que a forma de ter uma vida feliz é muito mais simples. Todos esses personagens, eles lutaram de alguma forma contra uma resolução e fugindo, na verdade, né, de algum tipo de coisa. Então, o Édipo fugiu do destino dele, onde ele achava que aquilo ia acontecer, que era a cidade dele, ao invés dele, às vezes, confrontar. Não, mas como é que eu vou causar a morte dos meus pais? Eu não quero fazer isso, então eu não vou fazer. Então eu vou permanecer ao lado deles, honrando eles, e isso não vai acontecer dessa forma, de maneira alguma, isso é a minha decisão. Se vai ser culpa minha, então eu consigo controlar. Não, ele fugiu. E aí a fuga dele gerou a morte dos pais. Aí, por exemplo, o rei Laio também, ele sabia o que poderia acontecer, e ao invés dele pensar, não, eu vou dedicar amor ao meu filho, vou ensinar princípios aos meus filhos, eu vou proteger ele, eu vou dar o meu melhor para ele, e se ainda assim algo acontecer comigo, eu vou entender que era para ser assim mesmo. Não. E isso faz a gente refletir sobre o que é mais importante nessa caminhada para essa resolução, né? Se é a gente alcançar uma grande glória, se é a gente alcançar um grande conhecimento, ou se é uma vida simples. Então, eu tô citando a Ilíada, mas é porque eu li há pouco tempo também, e eu não tenho ela aqui para fazer resenha, então essa aqui acaba sendo uma resenha dupla. Mas na Ilíada teve um momento muito precioso que também me deixou bem mexida, né? Que foi justamente na história do Aquiles e a mãe dele falando com ele, não lembro o nome da mãe dele, e ela falando que o que ele precisava era de uma vida calma, era de ter uma boa esposa, ter bons filhos e descansar. E não aquela vida de guerra que só estava destruindo ele por dentro e fazendo ele buscar a glória sem parar. E no final das contas, isso seria a resolução para todos aqueles personagens e para todos os personagens de tragédias gregas também. Porque, por exemplo, qual que é o destino final de toda pessoa, todo ser vivente, todo mundo que vive na Terra? Qual é o nosso destino final que todo mundo tem certeza? A morte. Então, não tem como você burlar esse destino. Não tem como você falar, eu não vou morrer, eu juro que eu não vou morrer. Não tem como fazer isso, você já sabe que você vai morrer. Você vai chegar lá. Então, o que você pode fazer é viver da melhor maneira possível até chegar lá. E aí, esse viver da melhor maneira possível, para muitos, inclusive Aquiles, inclusive o rei Laio, era você ter uma vida grandiosa, gloriosa, até chegar no dia da sua morte. Mas ainda assim, evitando a todo custo, morrer. Só que o preço que se paga por não viver olhando para os pequenos detalhes, mas sim almejando essa glória gigantesca ou até evitar a morte, é sempre muito caro e sempre encurta o caminho até chegar nessa morte. Então, o que eu acho que eu quero dizer aqui é, será que se o rei Laio tivesse se contentado com a bela família que ele tinha, com a esposa Jocasta,
com o filhinho pequeno? Será que se ele tivesse dedicado, não, eu vou cuidar do Édipozinho, eu vou proteger ele, ele vai ser um bom filho e se eu for morrer dessa forma, tudo bem, todo mundo vai morrer um dia. Será que se depois o Édipo lá na vida dele, que não é em Tebas, com o pai e a mãe, ele falasse, não, eu vou honrar os meus pais, vou guardar, vou viver uma vida tranquila, achar uma esposa pra mim aqui, eu não preciso de grandes coisas. Será que se eles tivessem aceitado o destino deles e aceitado de que as coisas acontecem, a morte acontece, então eu vou viver de maneira honrada e moral ao longo da minha vida e tentar fazer o bem, e é isso. Será que isso, na verdade, não teria sido a melhor forma de evitar o destino trágico que eles não queriam? E aí, aplicando isso para nós, meros mortais, que não temos as nossas vidas definidas pelos deuses gregos e dramáticos das histórias, será que a gente também não está pecando da mesma forma? Será que a gente não está tentando correr, fugir do nosso destino, ao invés de entender e viver da verdadeira forma do que faz bem para o ser humano? Porque o que faz bem para o ser humano? Comer bem, dormir bem, se exercitar, sabe? Estudar, conhecer mais, trabalhar, ser honrado, ser moral no seu trabalho, encontrar ali um amor, ter filhos, viver as coisas simples, sabe? Encontrar a felicidade de forma simples no seu trabalho, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, deixar algo para as próximas gerações, mas sem esse peso dos grandes valores, das grandes riquezas, de algo muito maior do que a gente, como se nós tivéssemos esse destino dramático. Viver com o propósito de fazer o que é certo, no sentido micro, inicialmente, e se der, no sentido macro. Mas fazer bem o básico, sabe? Fazer bem aquilo que é o básico do ser humano, aquelas coisas básicas ali. Eu vejo que hoje em dia a gente tem uma pressa muito grande de fazer algo pelo mundo, então, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente tem mais ainda esse desejo de mudar o mundo, e a gente sempre acha que o mudar o mundo vai ser a partir de uma atitude muito grande, né? Mas, na verdade, eu acho que ele começa a partir de mudanças pequenas, de você fazer bem a sua parte. Então, cara, você ser saudável, você demonstrar através do seu testemunho que você faz as coisas certas, você, sei lá, separar o seu lixo, você fazer as coisas de uma maneira justa dentro da sua escala e inspirar outras pessoas a fazer dentro da escala delas. E aí, se você conseguir fazer isso bem, partir pro próximo nível. Mas não deixar que um desejo de glória, um desejo de fama, um desejo de fazer algo que ninguém nunca fez, te tire do propósito de fazer bem no princípio básico ali, entendeu? Então, assim, às vezes a gente deveria voltar mais para esses preceitos básicos e fazer de maneira mais correta o bem pro nosso próximo, fazer direito às coisas certas. Porque toda vez que você tá focando nessa glória eterna e você não consegue fazer o bem nem pro seu próximo que tá do seu lado, você acaba caindo numa trama dramática grega, como caiu Laio, que atingiu o Édipo, que atingiu Antígona, que atingiu o Hermão, que atingiu também Jocasta, que atingiu também Creonte, que atingiu a todo mundo por causa do pecado de um homem e do pecado de vários homens que quiseram fugir do seu destino buscando algo maior. E aqui eu quero terminar esse resumo que começou de maneira tão esquisita falando sobre Édipo Rei, falando sobre um outro livro que é o meu livro favorito de todos os tempos, que é a Bíblia, e que esse tema de fazer o básico, ele tem falado muito no meu coração ultimamente, inspirado pela palavra. E esses dias, lendo a palavra, Deus falou comigo sobre eu fazer um quadro sobre esse tema de fazer bem o básico, que foi esse quadro aqui, ó, que tá escrito aqui, Mandamentos da Casa. E aí você já deve ter visto alguns quadrinhos desse, né, de deixar as roupas no lugar, que é tipo regras da casa, sempre obedeça a mamãe, essas coisas. Mas Deus me levou a fazer um Mandamentos da Casa de um jeito diferente. Então aqui nós temos 7 pontos. E por que eu tô falando desses 7 pontos? Porque enquanto eu fazia esse quadro, enquanto eu pesquisava, Deus me deu esses 7 pontos básicos que eu deveria observar para ter uma vida de sucesso dentro dessa escala micro, para dar o próximo passo quando eu atingir a sabedoria, o equilíbrio nessas áreas aqui. E esses 7 passos são: primeiro, falar com Deus, baseado em Tiago 4,8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vós.
2. Dizer eu te amo, baseado em Mateus 22:39, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 3. Ler a Bíblia, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12. 4. Cuidar da mente, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, Filipenses 4:8. 5. Cuidar do corpo, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10:31. 6. Cuidar da casa, portanto, se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus, 1 Timóteo 3:5. E 7. Cuidar do próximo, pois quem não ama seu irmão não pode amar a Deus, 1 João 4:19. E enquanto eu estava fazendo isso daqui, o pensamento que me veio, a memória, o propósito de fazer esse quadrinho foi justamente de entender que existe muita grandeza em fazer bem as coisas pequenas. Existe muita grandeza em fazer bem o básico. E toda vez que a gente se sente fora de equilíbrio, sem propósito, algo assim, pode ver que às vezes você não está fazendo o básico, você não está conseguindo se alimentar bem, você não está conseguindo descansar, você está trabalhando demais, está estudando demais, você não está tendo tempo de qualidade com seus amigos ou então com seu marido, com a sua esposa, e aí acaba que você precisa dar um passo atrás e voltar a fazer o básico corretamente. E eu pensei muito nisso porque talvez se o rei Laio tivesse tido acesso a esses 7 mandamentos da casa aqui, ao invés de ter matado o filho dele, ele teria se dedicado à família dele e teria evitado que uma série de tragédias acontecessem na história dele. Claro, isso aqui é conjectura minha, né? Mas tudo bem, não deixei de pensar isso. E esse foi o vídeo de hoje, como eu falei, todos os meus resumos, eles são sempre muito pessoais, né? Não é uma visão literária, histórica, não é uma grande crítica, mas eu gostei muito de ler esse livro. Ele é bem esquisito, a história, enquanto você tá lendo, ele é bem agoniante, você vê tudo dando errado pra todo mundo. Mas o grande diferencial de A Ilíada, A Odisseia, Édipo Rei, Antígona e de vários outros escritos da literatura grega é justamente fazer você pensar na sua vida olhando para esse contraste grande que tem nessas tragédias dramáticas, né? Fazer você refletir sobre a sua vida, como você tem seguido a sua vida, e isso me ministrou muito também. Então, recomendo essa leitura para você, espero que você goste, recomendo também você fazer o básico direitinho, assim como a Bíblia me inspirou. E é isso. A paz do Senhor, que Deus te abençoe e obrigado por assistir esse vídeo.